E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O capítulo 69 de Boruto reacendeu a chama de uma discussão que já é relativamente velha na obra. Com quem Boruto vai ficar no final da história? Sarada ou Sumire? E mais, a obra ainda deu uma terceira possibilidade pra gente, o Mitsuki. Pois é, o coração do Borutinho tá bem disputado. Mas e aí? Com quem Boruto vai ficar no final da história? Vamos falar disso agora. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Por mais que Naruto e Boruto seja uma história shounen, ou seja, um estilo de história que normalmente é focado nas lutas, apesar de a definição desse termo não ser essa, a verdade é que nessas histórias uma outra discussão costuma ser bem vívida, a dos casais. Por incrível que pareça, casais são muito debatidos nessa fandom. E não é só em Naruto e Boruto não, é em muitas outras obras por aí, como Bleach, Dragon Ball e várias outras. No caso de Naruto, até hoje rola uma discussão gigantesca sobre os casais que se formaram no fim da série. Casais como Naruto e Hinata ou Sasuke e Sakura, por exemplo, são muito debatidos até hoje, já que muita gente queria que a configuração fosse um pouco diferente. Em Boruto, o protagonista tem 3 candidatos para o seu futuro relacionamento na obra, ou pelo menos 3 foram mostrados até agora. Esses candidatos são Sumire, Mitsuki e Sarada. A Sumire, desde que ela apareceu, já vem demonstrando algum interesse no Boruto, e isso ficou completamente explícito no capítulo 19 do mangá, quando ela disse na cara da Sarada que gostava do Boruto. Cena essa que, se eu não me engano, não foi adaptada no anime por algum motivo. E detalhe nessa cena do capítulo 19, que a Sarada, embora negasse que gostava do Boruto, parece ficar com um pé atrás com a Sumire. Além disso, Sumire também admitiu pro Kawaki que gostava do Boruto no capítulo 56, depois que ele mesmo observou isso. Já com a Sarada, as coisas não são tão mais explícitas assim. Os dois tiveram um momento ou outro, mas os mais notáveis deles foi um que rolou no capítulo 10 do mangá, logo depois do fim do arco do Momoshiki, que também tem no filme de Boruto e no anime de Boruto. E o segundo vestígio disso rolou no capítulo 69 do mangá, quando Mitsuki a questionou sobre isso e a Sarada, além de ficar bastante constrangida, desconversou, e também acabou não negando, no fim das contas. Além também de ela ter ficado um pouco grilada com a Sumire no capítulo 19, como eu já mencionei. E já no caso do Mitsuki é bem mais notório e escancarado. O cara é completamente fissurado no Boruto. E a gente pode ver isso claramente tanto no anime quanto no mangá. Só que isso ficou ainda mais forte no capítulo 69, durante a conversa dele com a Sarada. E, inclusive, Mitsuki revela um sentimento bastante extremo, onde ele demonstra bastante agressividade com a ideia de alguém fazer mal ao Boruto. Só que no caso do Mitsuki, por ele ser um personagem meio enigmático a respeito da forma da criação dele, etc., ainda é um pouco complexo de discutir isso. Eu acho o Mitsuki um personagem tão interessante que até vale a pena fazer um vídeo só dele, mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Bom, então é isso. Esses são os 3 principais pretendentes do Boruto. Mas e aí? Com que ele vai ficar no final da história? Primeiro eu vou começar falando sobre com quem ele não vai ficar. E esse alguém é Mitsuki. Eu não acho que o Boruto vá terminar a história com o Mitsuki. E o motivo disso é que eu acho que, apesar de todo o grude que o Mitsuki tem com ele, o Boruto sempre demonstra ter um sentimento de total amizade em relação a ele, e não outra coisa. E fora que quando o Mitsuki faz alguns ataques mais diretos, entre aspas, o Boruto sempre parece estranhar um pouco e ficar mais constrangido do que outra coisa.
Então eu não vejo vestígios e evidências de que vai rolar Mitsuki e Boruto no final da história. Até porque, como eu já disse, o Mitsuko não é uma pessoa comum, então seria até meio complexo tudo isso daí. Agora basta então discutirmos sobre Sarada e Sumire. Quem será que vai ser a senhora Uzumaki no fim da história? Bom, como eu já falei, nós temos evidências sobre as duas terem uma paixonite no Boruto, mas no caso dele, a história é outra. O Boruto não demonstra grandes interesses nesse sentido, e eu não me lembro de nenhuma grande pista de que ele gosta de uma ou de outra. Pra falar a verdade, só pra não dizer que não tem nada, na vez em que um cara esquisito demonstrou uma certa fixação na Sumire, o Boruto pareceu sentir um pouco de ciúmes, o que poderia indicar algum sentimento. Mas isso foi lá no início do anime, e é uma pista muito pequena para dizer alguma coisa. Então, olhando pela perspectiva do Boruto, não tem como afirmar nada. E já que pelo Boruto não podemos afirmar nada, vamos tentar vasculhar um pouco o histórico da obra. Muitas das vezes em animes e mangás, tem sempre aquele clichê de um protagonista ficar com uma mulher que lembra sua mãe. É algo bastante comum de vermos nesse tipo de história. Então, se levarmos para esse lado, a decisão vai pender para Sumire, já que ela é basicamente a Hinata dessa geração, enquanto a Sarada é meio que a Sakura dessa geração. Então, se formos levar em conta a geração Naruto, Boruto ficaria com Sumire, que seria uma referência a Naruto e Hinata. Mas se fosse para nós levarmos em conta esse clichê de seguir a geração passada, o próprio Naruto não teria ficado com a Hinata, e sim com a Sakura, já que a mãe dele, a Kushina, tinha uma personalidade idêntica à da Sakura, e até o próprio Minato pensou nisso lá na guerra. Mas ao contrário do seu pai, Naruto ficou com a menina mais calma e serena, que não tinha nada a ver com a sua mãe. Então, pensando por esse lado, tem uma grande chance de esse clichê não acontecer aqui, já que nem em Naruto aconteceu. E fora que Boruto sempre faz questão de me lembrar, que ele é diferente do Naruto. E que não é só porque o seu pai trilhou um caminho, ele vai trilhar esse caminho também. Mas pensando um pouco na Sarada agora, o anime de Boruto parece fazer uma grande questão de empurrar ela pro Kawaki. E se isso acontecer, ela se apaixonaria pelo bandido da história, que é uma referência ao próprio amor de Sakura e Sasuke. Então, nesse caso, a história meio que se repetiria. Mas, como eu disse, anime e mangá não são tão unânimes nesse sentido. Só que outra problemática aqui, e essa é realmente mais importante, é que se a Sarada casar com o Boruto, o nome Uchiha se perderia. Isso porque ela ficaria com o nome Uzumaki. E como não tem outro descendente Uchiha nessa geração, com a morte do Sasuke, o nome se perderia. Isso é algo que eu acho que tanto Kishimoto quanto o resto da produção de Boruto não gostariam. Já com a Sumire, isso não importaria, já que ninguém liga para a família Kakei. E como o Kawaki não tem sobrenome, um eventual filho dele e da Sarada teria o sobrenome Uchiha. Então, se pensarmos bem em tudo de forma geral, eu acho que dá pra ver que as chances da Sumire são um pouco maiores, principalmente por essa questão do sobrenome. O Kishimoto é um grande puxa-saco do Sasuke, e eu não acho que ele iria querer que o nome Uchiha se perdesse na obra. Se bem que poderiam arrumar soluções para isso, como Sasuke ter um segundo filho antes de morrer, à la Asuma. Mas, sei lá, ainda vejo mais chances para Sumire. Dando um chute em porcentagem aqui, eu diria que tem uns 60% de chance de Boruto ficar com a Sumire e uns 40% de chance de ficar com a Sarada. E sobre a minha opinião pessoal sobre isso, eu sinceramente não me importaria em o Boruto ficar com nenhuma das duas. Eu gosto das duas personagens e acharia coerente qualquer uma das escolhas. E fora que romance de personagem não é algo que me cativa muito em Boruto. A história não me faz me importar com esse tipo de temática em relação aos seus personagens. Então, sei lá, tanto faz. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Mas agora eu queria saber a opinião de vocês. Com quem vocês gostariam que o Boruto ficasse no fim da obra? E também queria saber com quem vocês acham que ele tem mais chances de ficar. Digam aí nos comentários. Até a próxima, galera!